Depois de quase 7 meses e 19 dias, ele está de volta. Começando com a reunião sagrada. Pelo visto, não houve nenhuma atividade evidente por parte do culto dos diabos, principalmente no reino de Midgard desde o incidente no Festival Bushin. Sendo que as seitas menores já estavam paralisadas e agora, a seita Fenrir, que estava em processo de reestruturação, parece estar imobilizado pela confusão. Parece que tudo está indo de acordo com o plano do seu senhor. O que podemos fazer agora é avançar para concentrar os nossos principais esforços na situação do reino de Oriana. Mas pelo visto há uma notícia preocupante. Houve uma aceleração recente no fluxo de fundos destinados à cidade sem lei. Por exemplo, essa região não pertence a nenhuma nação. É uma favela gigante onde convergem o mal, a riqueza e o poder do mundo. E quaisquer tensões que ocorram naquela região poderão ter um efeito imensurável no resto da sociedade. Embora seria o principal que gostaríamos de concentrar todos os nossos esforços na realização de nosso plano. Mas infelizmente ela precisa sugerir que despachemos o pessoal adicional imediatamente. Shadow sente o cheiro. Essa cidade sem lei cheira a sangue. Parece que uma tempestade está se formando. Aquela lua parece incomum. Akatsuki, ou Lua Vermelha. A tragédia de 100 mil anos atrás. Nesse caso, a cidade sem lei parece que vai. Se nada for feito, todas as nações vizinhas ficarão sujeitas a danos catastróficos. Alpha pede silêncio para todos. Ela disse que se isso é um presságio, simplesmente sentar aqui e olhar preguiçosamente para o céu. Shadow disse que irá cuidar do dinheiro. Quer dizer, esse assunto. Elas até entendem esse método mais seguro, mas se o impensável acontecesse com você, não tema. A lua só ficou vermelha. Só isso. Alpha disse que a lua não só ficou vermelha, diante de você até a lendária lua vermelha despojara de sua dignidade. Suas seguidoras o desejam à sua vontade. Então, já que seja assim, não vamos questionar, meu senhor. Envolva essas garotas e a lendária lua, que ganhará vida em um piscar de olhos. Suas habilidades improvisadas são totalmente dignas de um prêmio da academia. Mas isso é apenas uma lua vermelha, não é grande coisa. Naquela mesma noite, soldados vistam a Torre Carmesim, governada pela Rainha de Sangue, um dos 3 governantes da cidade sem lei. Olhando para isso, nem mesmo os abutres, saqueadores de cadáveres, se atrevem a chegar perto dele. Eles acham que se chegarem muito perto, está tudo acabado. Eles acabarão como zumbis horríveis. Até que uma pessoa misteriosa aparece acima, dizendo que eles não são dignos de passar por esse portão. Os únicos autorizados são servos ou convidados da Rainha de Sangue e guerreiros extremamente poderosos. Mas ele pensa que está enganado. Somos guerreiros poderosos aqui somente para caçar essa tal rainha. Mas ele fala que um tolo sempre será um tolo, mostrando o que acontece realmente com os tolos que ousam desafiar a Rainha de Sangue. Perdeu seu braço direito e agora mantido aqui como um patético cão de guarda na coleira. E eles falam que já foi como ele. O chamaram antigamente de Diabo Branco. O mesmo avança para lutar contra eles. No dia seguinte está Cid Kagenou dizendo que isso é perfeito. Parece que essa cidade sem lei é ainda mais um lixo do que ele imaginava. Sua irmã disse para ficar quieto, não quero chamar a atenção de nenhum estranho. Ela disse que primeiro irá à Associação dos Cavaleiros das Trevas para uma reunião estratégica. O verão do meu último ano do ensino médio. Eu, Minoru Kageno, estava seguindo meu caminho para me tornar a eminência nas sombras, quando minha jornada foi interrompida de repente. Pelo menos parecia. Mas depois de uma coisa e de outra, essa coisa virou aquilo. E isso ele mesmo nem sabe. Tudo isso mais ou menos aconteceu assim. E aqui estamos. Claire Kagenou ganhou mais uma vez o campeonato do Festival Bushin. Para comemorar, ele usou as suas conexões com a Gama e me informou e se arrumou de graça. Quer dizer, ele teve um jantar chique e sofisticado em um restaurante Mitsugoshi, mas Gama fala que está indo para a cidade sem lei para exterminar os vampiros. Aquele torneio terminou e ela foi direto para a batalha. Mas ele se pergunta como ela pode ter sangue tão quente. Sua irmã, como sempre, disse que irá abrir uma vaga para ele, caso a Ordem dos Cavaleiros de Midgard se formem. Então ele está tentando aumentar meu currículo para me tornar um funcionário público.
Mas pensando bem, ele nem sabe o que vai fazer depois de se formar. Claire vai herdar a propriedade no interior, então ele acha que eles vão colocar em algum lugar, em algum tipo de emprego, sei lá. Contanto que ele possa fazer o que quer, não acha que se importe com o tipo de trabalho que teria. Ao perguntar sobre isso, ele disse que é um segredo e faz questão de não contar a ninguém as coisas que realmente importam para ele. Ao ver uma pessoa, Sid acha que ele é extremamente familiar. Mas Claire fala absolutamente que tem os bichinhos de estimação dela. Cagano disse que só saiu por um minuto porque estava entediado na pousada. Nem mesmo o batedor de carteira tenta enganá-lo. Pensa que sempre foi um mundo de cachorro que come cachorro. E não acredita que está ganhando dinheiro apenas dando um passeio. E ele acaba vendo um subordinado vampiro. Ouviu dizer que eles têm muito HP. Mas acha que por aqui eles são apenas os sacos de pancadas de todo mundo. Exatamente o que ele esperava de uma cidade sem lei, uma cidade encharcada de sangue e destruição. Aquela lua vermelha novamente fica em evidência. Seria uma onda de energia mágica, pensou ele. Aquele mesmo monstro começa a atacá-los. Um humano mordido por um zumbi se transforma em um zumbi nesse lugar. Aparentemente isso era apenas um boato, mas pelo visto, seria verdade? Então seria isso, a lua vermelha está estimulando toda a energia mágica da cidade. Parece que se não fizer nada, as coisas vão continuar e se multiplicando. Seria bom fugir do personagem dessa vez, ou devo dizer que o que acontece na cidade sem lei, fica na cidade sem lei e tenta um misterioso jovem agir? A princesa, algo que conhecemos muito bem no passado, avistou alguém muito conhecido e seus olhos arregalaram. A princesa pede para que Cagano se abaixe enquanto ela aplica o seu ataque. Mas pelo visto fomos enganados, ela não é princesa e simplesmente uma antiga caçadora de vampiros. Ela disse para ele correr se realmente valoriza a sua vida. O surto começou. Ah, o que seria isso? Esse sentimento maravilhoso no meu coração, pensou ele. A sua irmã pergunta no dia seguinte se ele viu algum menino com cabelos pretos e olhos pretos. Os amigos de Sid estão muito empolgados com o local que viu, até verem zumbis malucos atrás deles. Enquanto isso, outra garota pergunta o que está acontecendo. Está tentando se afundar na miséria por aqui. Parece que a cidade está sendo atacada. A garota está em perigo. Um zumbi apareceu bem à sua frente. Não até Shadow dar conta disso. Dessa vez ele disse: corra, se valorize a sua vida. Parece que alguém copiou as palavras, dizendo que a lua está vermelha hoje. Uma de suas amigas vem desesperada, tentando ajudá-la, e ela disse que um homem chamado Shadow surgiu e salvou a sua vida. Já ouviu falar dele? Ela fala que ele é o gênio do mal que se divertiu espancando o clero corrupto. Ele pelo menos é tão perigoso quanto qualquer um dos governantes dessa cidade. Seja como for, ela não achava que ele parecia um homem mau. Perguntando a Maria o que ele está fazendo, ela disse que vai visitar essa cidade louca e bagunçada. Parece que ela ficou muito grata a Shadow-san por isso. Uma garota disse que se quiserem pode até tentar escapar. Se tiver sorte, poderá ter sucesso em sua tentativa, mas é claro que o passado nunca é gentil a ponto de deixar ninguém ir. O nome dela é Yukimi. Disseram a ela que os vampiros soltaram zumbis pela cidade. Enquanto isso, Claire está totalmente enganada, achando que aquele homem caído no chão era o seu irmãozinho. A caçadora aparece dizendo que ela é uma mulher que anda por aí perguntando sobre um garoto de cabelos pretos e olhos pretos. E ela conheceu um desses não tem muito tempo, dizendo para não se preocupar porque não é isto que está segurando. Ela disse que a viu primeiro quando a lua estava começando a ficar vermelha. Estava parado bem na frente do zumbi, furioso e sorrindo. Ah não, então esse não é ele. Ele pode até gritar, mas nunca iria sorrir. Ele era um jovem cavaleiro das trevas sem características visíveis. Ele estava prestes a ser levado pelos seguidores da Rainha de Sangue. Seria para onde esse lugar? Aquela torre. Isso mesmo. Seu irmão parece estar na Torre Carmesim no castelo da Rainha de Sangue. Os vampiros desejam oferecê-lo como sacrifício a ela. Para despertar a Rainha de Sangue, Elizabeth, de seu sono de 1000 anos, ela exige o sangue de um jovem. Mas ela fala o que é isso sobre a Rainha de Sangue estar dormindo. Isso é novidade. Eles mantiveram esse fato em segredo, aguardando o dia certo e a hora certa, esperando 1000 anos até que ela daria aos vampiros um tremendo poder. Aquela noite em que a lua vermelha nasceria novamente. Ela disse que é verdade, a lua apareceu mais vermelha nesses últimos dias. A caçadora disse que a lua vermelha também afeta a rainha adormecida.
Com o sangue do sacrifício como catalisador, ela certamente irá. Mas antes que termine a frase, mais zumbis vêm atrás deles. A principal questão é que será que o Cid está nessa torre mesmo? E se eles precisam do sangue dos vivos, então ele ainda está vivo. A Claire fala que seu alvo principal agora é a Rainha Elizabeth. Dessa vez elas falam que vão trabalhar juntos. Seu nome é Mary, a caçadora de vampiros. Ela disse que será difícil entrar pelo térreo, mas tem um jeito de fazer isso. Acima um homem ri de toda aquela galhofada, dizendo que isso será uma bela e grande batalha. Não vimos isso assim desde a invasão dos teriântropos há muito tempo. Enquanto a diretora reclama que o que eles estão fazendo nessa situação. Não podem mais segurar a cidade principal, precisamos ir. Shadow aparece dizendo a mesma frase de sempre. Corra, se você quiser salvar a sua vida. O surto já começou. Ele disse que temos pouco tempo restante. Senhor Carmesim, preparativos para o sacrifício estão quase completos. E a nossa tomada da cidade está a decorrer como planejado. Quem seria esse vampiro misterioso dizendo que estamos entrando e encontrando alguma resistência inesperada em determinados locais? Sabemos realmente quem está por trás disso. Os tolos que falam com suas ideias absurdas de que são meus iguais. Yukimi, a raposa espiritual, governante da Torre Branca. Gilgernaut, o tirano, o governante da Torre Negra. Pedindo para que deixe jogar os seus joguinhos. Eles encontrarão a rainha no final de tudo. E assim que ela viver, será ótimo. Mas parece que tem outro. Hã? Há alguém andando na cidade matando todos aqueles zumbis. Os protetores da cidade estão eliminando todos os zumbis. E o Gernaut odeia como sempre a Yukimi e tenta atacá-la. Ela disse que realmente ele é um espinho no seu pé. E insista que você pare de abrir a boca e pare de falar coisa que não deve. Pela cidade. E acima da lua vermelha está ele lá dizendo que nada muda. Alguém em algum lugar pode estar tentando contar uma nova história. Mas ele também não muda, ele continua na sua mesma busca para se tornar a eminência nas sombras. Surgindo em meio àquele lugar, topando com os dois novos personagens. Por acaso quem é você? Foi o que eles disseram em meio às suas sombras. Meu nome é Shadow, aquele que se esconde nas sombras para caçar as sombras. Naquela época, fazer aquilo era motivo de viver. Isso até lembra que ele está vivo. O faz sentir que está no topo de luta pela sua sobrevivência. Até aquele dia. Agora, ele está nesse estado miserável. A cidade afundou no caos por causa dos gols. Por acaso, deixe-me entrar nessa festa agora, disse ele, ao ver aquele homem, aquele enorme cutelo. Olhar penetrante, repleto de violência avassaladora. Ele é o governante da Terra Negra, Gilgernaut, o tirano. A ícone Nove Caudas está provando que é da raça das bestas de elite. Ela é a governante da Torre Branca e o Kimi, a raposa demoníaca. Ambos são grandes figurões, nas quais não consigo rivalizar, mesmo se eu me esforçar. Até ver ele. Shadow? Quem é você? O líder daquele grupo errante da capital real de Midgard, não é? Ah, eu entendi, o chefe do grupo que surram aqueles clérigos metidos, não é? Parece que ele vai embora. E diz que se ver a mulher raposa de novo, vai eliminá-la. A luz está vermelha. A loucura vai começar. Que loucura? Você quer dizer o caos causado por aqueles monstros? Você quer dizer a lua vermelha, aquela lenda onde 3 nações pereceram durante a noite? Ah, mas isso seria maravilhoso. Esses sanguessugas seriam mais dignos de uma luta dessa forma. Bem, ela fala que vai se retirar, já que as garotas na cidade da luz vermelha estão seguras agora. Aquele cara. Quem é ele afinal de contas? Meus sentidos dizem que ele é ninguém. Parece que ele é mais fraco que eu. Pensou ele, entre aspas, né? Mas ao tentar atacá-la, é derrotado em um piscar de olhos. Shadow, como sempre debochado, disse que a luz está vermelha. Vamos. A loucura vai começar. Parece que a Ordem dos Diabolos realmente possui tecnologias incrivelmente avançadas. Seu poder vem do próprio diabo. Ela até sabia disso, mas como eles adquiriram o poder e o conhecimento para ter isso? Ao chegar, as garotas se perguntam que não esperava que pudesse ser assim e se conectar a esse tal lugar. Ora, mas que inusitado, hein? Eu poderia eliminar qualquer um que me veja, mas vocês duas não. Não pretendo lutar, senhorita Claire. Ela disse se realmente a conhece. Mas é claro, a campeã do Festival Buxim que ganhou o torneio alguns dias atrás. Bem, parece que ela não é uma vampira. Devemos evitar batalhas desnecessárias.
Além disso, ela tem amigos. Por que Beta está escondendo o rosto? Então me diga quem é você e por que está aqui. É isso mesmo, eu me chamo Beta, do Shadows Garden. Lembra daquele grupo que incendiou aquele local? Por acaso agora vocês vão queimar uma torre dessa vez? Não, estamos apenas conduzindo uma pesquisa sobre os possuídos por um demônio. Para isso precisamos de uma amostra do sangue do progenitor dos vampiros. Ela disse que como progenitor dos vampiros está relacionado aos possuídos por demônios, é isso mesmo? Porque eles são a mesma coisa se voltarmos à sua origem. Conforme o sangue passou adiante, sua natureza mudou, e portanto eles se ramificaram. Essa é a hipótese que apresentou em sua pesquisa. Exatamente para confirmar isso, precisa estudar a progenitora dos vampiros, a Rainha Sangrenta. Bem, ela pensa que os tais demônios são tão ofensivos para ela? Calma, por que você está se agitando assim? A caçadora de vampiros mais antiga, cuja lenda é contada desde 1000 anos atrás. Não seremos um obstáculo para vocês, e vocês também não serão um obstáculo para nós. Pedido para concordar com isso. Claire pede para que diga mais alguma coisa. Os possuídos pelos demônios podem ser curados? Não há nada com que você possa se preocupar. Isso mesmo. Devemos ir salvar o seu irmão, Mary. Seu irmão? Ele foi sequestrado pelos vampiros? Se não nos apressarmos, ele será oferecido à Rainha Sangrenta. Por acaso você tem certeza disso? Disse um dos membros. Não, 666. Fique tranquila. Não se esqueça do qual caminho você prometeu. É melhor você ficar bem longe. Mas ela fala que se já pensou em algum lugar para descansar de novo, ao sair, ela fala que se ela se esqueceu dos seus profundos sentimentos, não é? Pedindo as suas sinceras desculpas. Vocês duas também são responsáveis por não conseguirem controlá-la. A nossa tarefa é coletar o sangue da Rainha Sangrenta. Quanto à própria Rainha Sangrenta, o Mestre Shadow lidará com ela. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com nada disso. Nada daria errado. Entendido? 666. Sim. Assim, Claire e Mary enfrentam os vampiros. Ela fala que os vampiros imortais ainda morrem quando o coração é destruído, e que eles são invulneráveis ao sol, não é? Você sabe muito sobre vampiros, uma caçadora de vampiros autêntica. Seria melhor acelerar esse ritmo. Mas ela pergunta o que ela está tentando esconder. O que você disse antes parecia até estranho, como se você estivesse defendendo vampiros ou algo assim. Qual é o seu objetivo afinal de contas? Rainha Sangrenta? Eliminar ela? Ela disse que tem vivido para alcançar o seu objetivo. Qual era o significado daquela mulher então? Qual é o lugar de descanso? Por acaso você não parece um elfo? Você sobreviveu há 1000 anos atrás? Mas ela disse que ela também não está escondendo algo? De jeito nenhum, possuído pelo demônio pode ser revertido para um humano. Não pode haver dúvidas nenhuma sobre isso. Ao mencionar que ela fez essa pergunta boba, disse que todo mundo tem segredos, portanto não vai se intrometer nos seus assuntos. Você também não vai se intrometer nos meus, não é? Até ouvi um tremor de terra, perguntando o que seria isso. Esse nível de poder mágico? Gilgernaut esmaga os vampiros, dizendo que eles só morrem quando seus corações são destruídos. Mas ainda não é um desafio tão grande assim. E esse aí se dizia alguém de elite, hein? Ou algo do tipo. Bem, seja lá o que for, ainda existem muitos de vocês. Por acaso, onde está a Rainha Sangrenta? Mary e Claire visitam o local e acabam encontrando o governante da Terra Negra. E aquele vampiro que ele pegou é o terceiro do ranking dessa torre. Eles parecem até ser lutadores bem fortes, mas Gilgernaut subiu ao topo como um chefe regional dessa cidade sem lei, puramente através da violência avassaladora. Não seria prudente confrontá-lo. Mas, pelo visto, ele os notou. Minha intuição nunca falha, sabia? Olá, parece que esse lugar será a sua sepultura. Ele golpeia a Claire. Mary, ao falar, ele disse que poderia olhar para ele, na verdade. Também sendo golpeado, ele disse que vocês duas parecem ser mais fortes do que aqueles fracotes. Acho que a sua intuição falhou dessa vez. Ao tomar um golpe, ele apenas sorri e disse que até que você é resistente, hein? A maioria das pessoas morreria com um golpe meu. Mas ela fala que ele é o segundo que ousa tocar no seu rosto. Ao perguntar se a Mary está bem, percebe que ela está em bastante perigo. E ferida também. Mas parece que ela vai tentar os primeiros socorros. Usando seu poder de cura, ela fala que tudo bem. Só faz muito tempo desde que ela, pedindo desculpas, permitindo que a deixe sugar o seu sangue. Mas por acaso, o que você fez? Isso
deixou ela com um poder muito mais forte. Parece que Mary recuperou seus poderes, se regenerando. Ora, sua maldita sugadora de sangue. Ela desfere vários ataques sobre Juggernaut que defende como se fosse nada. Finalmente vai lutar a sério, é? No entanto, eu sou o mais forte aqui. Lançando seu golpe contra elas, ela disse que já faz muito tempo que o sangue está meio fora do seu controle. Juggernaut aparece perto de Claire. Parece que dessa vez ela vai morrer. Só que não. Shadow golpeia Juggernaut, dizendo que diabos ele está fazendo. O tempo está se esgotando. Bem, Shadow, né? Ele ouviu dizer que ele está indo contra o ensinamento divino, pedindo desculpas a Claire por ter sugado seu sangue. Então, parece que ela está escondendo alguma coisa. Quem ela realmente é? Sim, ela é uma vampira. E irá contar tudo. Quem é ela e qual é o seu objetivo. E também sobre a verdade da Rainha Sangrenta. 1000 anos atrás. Aquela foi uma era de ouro para os vampiros. Eles se divertiam caçando humanos, devorando-os e apreciando o seu sangue. Mas a situação logo se inverteu. Os humanos descobriram a fraqueza dos vampiros, e a presa se transformou em caçadores. Não demorou muito para que os humanos eliminarem quase todos os vampiros do mundo. Naquela época, a Rainha Sangrenta Elizabeth Sama se misturou aos humanos, como uma governante de um pequeno país. Na esperança de coexistir, ela escolheu se abster de sangue. Seus subordinados, incluindo ela, seguiram o exemplo. Como resultado, perderam seu poder, e em vez disso ganharam algo novo. O poder de viver sobre a luz do sol. Conseguiram ter uma mente tranquila, assim como os humanos. O desejo por sangue acabou diminuindo, e foram capazes de viver nesse mundo ensolarado e bonito. Mas não para Elizabeth. Não importava o quanto ela se abstivesse de sangue, esse desejo forte ainda persistia, e a sua pele ainda queimava sobre o sol. Mesmo assim, ela disse para fazer isso em um lugar de descanso, onde os vampiros e humanos possam viver tranquilamente. Esse lugar realmente era um lugar de descanso, como ela imaginava. Até mesmo acreditava nisso. Naquela noite, a lua vermelha apareceu, algo que acontece apenas uma vez a cada 1000 anos. E o poder dos vampiros seria grandemente aumentado naquela noite. Para a boca faminta de Elizabeth, Carmesim serviu apenas uma gota de sangue. A fúria de Elizabeth continuou por 3 dias e noites. O local de descanso de todos tornou-se um mar de sangue, e os 3 reinos foram vítimas dela. Ela esteve se sustentando com sangue derramados pelos falecidos, indo atrás de Elizabeth. Quando tudo ficou em silêncio, quando ela voltou a se encontrar com Elizabeth, em caso de alguém repetir o mesmo erro, ela disse que em caso acordar novamente, para que espalhe as suas cinzas pelo mar. Elizabeth perfurou a si mesma com uma adaga. Vampiros comuns se transformariam em cinzas depois disso. No entanto, Elizabeth não se transformou em cinzas. Diante dela, sem respiração ou batimentos cardíacos, ela não conseguia ir contra nem obedecer à sua vontade. Tudo que ela podia fazer era jurar que guardaria o seu sono até o fim dos dias. Não demorou muito para que Elizabeth caísse nas mãos de Crimson e sua gangue. Ora, deixarei você viver em consideração ao seu serviço à nossa rainha adormecida. Espero que possamos ser companheiros quando a noite voltar daqui a 1000 anos. E agora, ela está sendo explorada novamente por causa da ambição dele. Não sabe muito bem o que dizer para se desculpar com ela. Claire disse que também escondeu algo. Ela diz que pode ser um dos possuídos pelo demônio. Tem apresentado os sintomas desde que era criança. Um dia, ela irá se tornar um monstro. Então, pensou que pelo menos deveria ajudar o seu irmão a conquistar uma realização antes disso. Por isso, o trouxe aqui. E agora, por causa das suas escolhas, ela não saberia como se desculpar se algo acontecesse com ele. Será que o lugar de descanso é possível ser reconstruído novamente? Compartilha da sua opinião dela do mesmo erro que não deveria ser repetido. E acredita que Elizabeth realmente deseja morrer. Mas ela disse que não falou nada sobre isso, como poderia saber o que ela pensa? Não acha que a visão de vocês esteja errada? Seria muito triste se a história de vocês terminassem assim. Mas ela acha que tem um jeito de derrotar aquele bastardo do Crimson e trazer a sua rainha de volta. Mary agradece e disse que também iremos tirar o seu irmão de lá. E ela fala que será o cavaleiro da armadura reluzente dele. Mais à frente, Shadow chega em um local cheio de tesouros.
dizendo que se isso realmente é a verdadeira casa do tesouro e que sensação maravilhosa. Não me importa, isso ele está assumindo por sua própria conta e risco. Já coletou pinturas o suficiente, gemas bem processadas, mas essa peça aqui é muito grande. Bem, agora ele sabe o que quer. Do tamanho de uma moeda de 500 ienes, isso aqui vale pelo menos 100 mil. E o gasto pode ser diferente. E tem até uma credibilidade. Parece que é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Assim como Epsilon empilha lama para falsificar o seu... Enfim. Ele, Shadow, amontoou moedas de ouro dentro de um slime. Exatamente, 1000 moedas de ouro valendo 100 milhões de ienes. Ele deseja viver por 300 anos, então essa quantidade ainda não seria longe o suficiente. E tem uma luta contra o chefe o esperando. Está ficando chato desde a última vez que aparece na última cena. Às vezes precisa inovar um pouco, não é? Começa a luta contra o chefe antes de um grupo de heróis entrar na sua sala. E deixe eles testemunharem. Então eles vão exclamar: que batalha incrível! Não consigo acompanhar os seus movimentos. Perfeito. Ouvi dizer que o chefe é chamado de vampiro mais forte dessa vez. É uma chance rara, eu provavelmente deveria fazer uma entrada grandiosa. Olha só você. Mesmo que você só tenha um coração enquanto sua carne apodrece e os ossos te deterioraram. Minha rainha, você ainda é muito deslumbrante. Vamos pintar esse mundo novamente de vermelho, cor de sangue. Nessa noite avermelhada de terror e medo, implantando o coração dizendo para que reviva, minha querida, e assine um contrato comigo agora mesmo. Mas ele não esperava a surpresa que estava por vir. Pessoal, pelo visto Crimson não deu nem um cheiro. Parece que Shadow levou essa brincadeira demais a sério. Shadow está decepcionado. Seria esse o cara que eu iria derrotar? Cadê o meu poderoso clichê? Ou este é um evento onde a luta contra o chefe dá lugar à batalha real? Ele disse então que vai verificar o subsolo só para garantir. Se não houver nada lá embaixo, também eu vou coletar as moedas restantes e dar o fora. Enquanto isso, as garotas estão desesperadas. Onde está o Cid? Mas o que é isso? Não posso nem sentir a presença de Crimson? Então não foi o Cid que foi sacrificado? O caixão também sumiu. Parece que Claire foi atacada por uma pessoa misteriosa. Não pode ser. Elizabeth Sama? Pedindo por favor, Elizabeth, não faz isso, não morde a garota. Mas rapidamente as Shadows Gardens aparecem e decapitam a criatura. Claire foi salva pelo Shadows Garden. Parece que ela ainda continua respirando, mas ela precisa de cuidados intensivos. Entendi. Não é como se pudéssemos sair daqui tão facilmente. O mestre ainda não se revelou? Deve ser por algum motivo ou prioridade maior. O que significa agora estar nas nossas mãos lidarmos com essa situação. E de alguma forma é permitido que a irmã do mestre morra por aqui. Precisa resolver isso o mais rápido possível. Pedindo ajuda a 664, 665 e 666. Todos começam a lutar. Elas atacam juntas e parece que a defesa da Rainha de Sangue é muito mais resistente. Esse nível de poder mágico é muito mais poderoso do que da Alpha, felizmente, apesar de sua aparência tão fofinha. Você se revelou-se um monstro formidável, hein? Preciso sair daqui antes que seja tarde demais. Gilgernaut aparece sorrindo loucamente, falando como se atrevem a se divertir assim sem mim. Desferindo um ataque sobre a Rainha de Sangue, que não se intimida nem um pouco e o arremessa contra a parede. A rainha fica muito mais furiosa e joga vários ataques. Parece que agora eles não têm defesa contra isso. O ataque é muito forte. Gilgernaut parece que já foi completamente derrotado. Quanto a Yukimi, fala que apenas aqueles idiotas levariam todos os ataques sem desviar. Mesmo assim, os Shadows Gardens parece que foram atingidos, sem sinal de cansaço após aquela quantidade de consumo de magia. E além disso, parece que a Rainha de Sangue está extraindo o sangue deles, somente para aumentar o seu poder. Pedindo a 666 que se retire, afinal ela tem assuntos ainda pendentes a se tratar, não é? Parece que Elizabeth está manipulando o sangue dos possuídos por demônios. Parece que Claire foi a mais atingida. Será que ela vai morrer? Mas não. Parece que ela desperta em um hospital. A enfermeira, ou não sabemos quem é, disse que parece que ela está se curando da energia possuída que antigamente ela tinha.
Mas como assim a minha possessão demoníaca foi curada? Quem fez isso? Alguém com quem você é muito familiar. Não, ela não conhece essa tal pessoa. De quem tá falando e o que diabos está acontecendo? Em termos simples, infelizmente você perdeu o controle disso, embora tenha tentado se adaptar. Seu corpo em breve estará totalmente fora de forma. Então por isso irá emprestar um pouco do seu poder. Mas ela tá meio confusa também. Disse que não entendeu nada do que ela disse. Afinal, que lugar é esse e quem é você? E quem é esse ele de quem você está falando? Ai, você é engraçado. São muitas perguntas. Isso é um efeito negativo das políticas de educação mais flexíveis? Bem, pode levar um tempo para responder todas elas, perguntando se ela conhece a palavra evolução. De acordo com a teoria de um certo pesquisador, os humanos costumavam ser macacos. Os macacos passaram muito tempo e anos se adaptando ao ambiente e finalmente evoluíram para os humanos que conhecemos hoje em dia. No entanto, há outra teoria de que os animais não se adaptam. Apenas aqueles macacos inteligentes conseguiriam sobreviver a um ambiente hostil e agora são chamados de humanos. Mas ela disse novamente o que isso tem a ver. Resumindo, os macacos não escolheram se adaptar. É apenas que aqueles que por acaso eram adaptáveis sobreviveram. E mais tarde eles cresceram para se parecerem conosco hoje. Em essência, isso é o resultado de adaptação. Os possuídos por demônios e seus ancestrais vampiros. Seu sangue agora tem características diferentes, e os dois tipos de sangue agora estão tendo que se adaptar um ao outro dentro do seu corpo. Infelizmente você foi agraciada com algo. E ainda mais infelizmente você não sabe como controlar isso. É por isso que o sangue está fora de controle. E antes que termine a frase, parece que já está na hora. Ei, você ia dizer algo importante, não era? Parece que há algo em seu braço e ela se pergunta, o que é isso? E ela responde que isso vai ensiná-la como controlar o seu verdadeiro poder. Por que você não explica isso melhor? Te sinto muito, não há tempos para isso. Está acontecendo um evento importante lá fora. Pelo menos me diga quem é você e por que você está aqui. Seu nome é Aurora. Essa é a razão pela qual está ajudando. É porque você é dele. E quem é essa pessoa então? Shadow. Shadow? Então foi isso. A ilusão foi quebrada e parece que a bruxa da calamidade Aurora voltou à vida. Mas por que você está aqui? E cadê a senhorita Claire? Ah, entendi. Você quer dizer a mudança de forma? Igualou a eles, agora se sente mais à vontade em um corpo com a mesma altura que ela. Quanto à mudança de cor dos olhos e cabelos, não é magia, mas uma alteração na refletância espectral. Fica imaginando quanto isso, e ela fica pensando quanto você pode aguentar, hein? Elizabeth desfere os ataques novamente contra a Aurora, mas ela fala que conhece essa técnica muito bem, transformando isso em gotículas de sangue. Manipulando o sangue derramado não é uma tarefa tão difícil assim. Desse jeito, apenas ao estalar de dedos, reverte a magia contra seu próprio tutor. Gilgernaut olha de longe e fala que isso parece uma exposição total de feitiços. E o Kim me disse também que isso é uma confusão total. A rainha de sangue novamente é atingida. A Aurora está confiante da sua derrota. Agora, deixe-me mostrar o poder mais forte deste mundo. Mas parece que ao concentrar o seu poder e emergir as palavras, seu corpo é muito fraco. Não tem poder suficiente para isso. Isso é até demais para o seu próprio instinto. Isso é demais. Acho que isso aqui não vai aguentar. Mesmo assim, Elizabeth não é derrotada. Se regenera muito facilmente. Mas tudo bem. Isso já é o suficiente, disse ela. Somente está aqui para que dê tempo dele chegar. E ele aparece com aquela entrada tipicamente triunfal na qual estava ensaiando. O momento do despertar chegou. A rainha lança vários poderes para Shadow. Parece que seu poder está de pé de igualdade com Shadow. Ela é realmente mais forte do que a bruxa da calamidade. Mas estranho, porque ele está apenas protegendo itens para contra-atacar o ataque dela. Ela deveria estar dentro do alcance de seu ataque letal, dizendo que o Mestre Shadow poderia golpeá-la com um único golpe. Parece que, indiretamente, ele está protegendo suas aliadas. Não importa o quanto você possa ser um fardo, posso me dar ao luxo de perder nenhuma de vocês. Beta está muito emocionada porque Shadow está fazendo isso por elas. E eu não posso perder.
aumentando seu poder, olhando cara a cara com Elizabeth. Dois puxam suas lâminas, como dois raios de flechas de luz, vermelhos e roxos, começam a lutar naquela lua vermelha. Mas espera aí, por que eles podem lutar no céu? Yukimi parece que conseguiu gostar de alguém agora dessa vez. Shadow e Elizabeth se enfrentam na lua vermelha de sangue, muito mais poderosos que pensávamos. A diversão da noite acabou, Rainha Elizabeth. E por acaso eu posso saber o seu nome? Cavalheiro Gentil. Shadow simplesmente aplica o seu Recovery Atomic, refletindo por toda a cidade. Beta ainda protege a Claire. Usa o seu poder, dizendo se ela vai ficar tão brava com ele. Hora de ir 666. Juggernaut tira a conclusão então que essa é a gangue deles, que se chama Shadow's Garden, não é? Pode ser divertido lutar contra eles. Seus amigos ainda se sentem sortudos por estarem vivos, enquanto os outros guerreiros ainda estão meio tristes ainda, falando que a sua espada e sua armadura está fraca. Que grande perda, hein? Devemos nos sentir sortudos por ainda estarmos vivos. E lá está Cid Cagneau, dizendo que ghouls, vampiros e os possuídos pelo demônio são apenas nomes. Na verdade, todos são produtos da magia desenfreada. Não é difícil curá-los, no entanto, doenças incuráveis existem. Claire sente que aquele poder... Claire disse que então é verdade que algum poder especial está residindo em seu corpo. O destino de sangue está levando a algum lugar? Atadura, círculo mágico, poder especial. Essa é a doença que a sua irmã desenvolveu. Mas não há necessidade de negar a sua fantasia. Ele costumava ser exatamente como ela. Na verdade não, é uma fase normal para todo adolescente. A negação casual pode fazê-lo seguir um caminho de delinquência. Ela disse ao seu irmão que há um poder especial residindo em sua mão esquerda. Então ela deve desvendar o mistério desse poder. Cid fala que tudo bem, não importa o que caminho você siga, ele sempre estará apoiando. E ela fica agradecida por isso. O trem parte. Quando o trem embarca, ela se pergunta a Cid se ele conhece alguém chamado Shadow. Ah, sim, eu me lembro, o cara que queimou uma vez aquele lugar. O que tem ele? Deixa pra lá. Ele acredita que existem muitos desafios esperando por ela no futuro. Aflição e dor. Ela eventualmente enfrentará a realidade, mas considerando a sua mão latejante, é natural. Afinal, todos nós passamos por essa fase de crescimento durante nosso processo. Muitas coisas aconteceram, mas ele acha que esse evento chegou ao fim. Houve um problema inesperado que exigiu esforço extra, mas um final feliz parece que foi aguardado, ciente de sustentá-lo para uma vida inteira. Mas pensando bem, parece que ainda é o suficiente, porque a cidade sem lei ainda está lá, e ainda restam 2 torres. Se ele precisar de dinheiro novamente, pode sempre voltar. Afinal, essa cidade sem lei é o seu novo cofrinho. Será mesmo que Shadow vai voltar aí? Foi sequestrado por ladrões. Pessoas se perguntam quem são eles. Vocês trabalham para a família Mitsugoshi, não é? Vocês estão ganhando dinheiro, não estão? Só essas mercadorias aqui neste carro podem ser vendidas por 100 milhões de ienes. Vamos dizer que seu negócio está em crescimento bastante rápido. Seria Sr. Garter? É claro. O magnata dos negócios de Midgar? Não, de jeito nenhum. Sr. Garter? Você quer dizer o presidente da coalização corporativa conhecido por sua integridade? Mas ele deveria ser um cavaleiro piedoso. É você mesmo ingênua, garota. Toda pessoa benigna tem um lado oculto. Sr. Garter só ficou tão rico porque contratou bandidos como nós. Mas elas falam que já falou algo que elas já sabiam. Pelo menos conta como uma confissão do culpado. Sim, é verdade, todo mundo tem um lado oculto. Sejam eles bons ou maus. Sejam eles grandiosos ou medíocres. Sejam eles homens ou mulheres.
A Alpha ordena o ataque contra os meliantes. Parece que a noite ficou mais agradável sem os barulhos deles. Depois dessa noite, o poder de seus homens de frente estará severamente prejudicado. E consequentemente aqueles homens aparecerão, os escondidos, claro, que estão ligados à ordem. Parece que uma nova batalha está chegando. Shadow se lembra de Komikado Mitsugoshi. Lembra que também Eta, que está encarregada de fazer os designs. Então depois de Beta, Gama, Epsilon? Não, todos eles são meios desregrados. Todas as suas roupas são fornecidas pela Alpha. São todas falsificações das suas roupas na sua vida anterior. Ternos e gravatas são bastante comuns na capital real. Ele até pensou que fosse sua cultura indígena, mas agora percebe que pode ser devido às atividades da Alpha. Aproveitando o conhecimento de sua vida anterior, eles conseguiram conquistar uma parcela significativa no mercado. Aqueles cujos clientes foram roubados devem estar guardando o rancor deles. Mas isso está prestes a mudar hoje. Dizendo aos seus amigos que irá recuperar algo. Isso é tudo. De agora em diante, ele será o agente de Super Elite. Seu nome será conhecido pelo mundo inteiro. Nesta noite. E o que me faz as boas-vindas? Senhor Shadow? Não me chama mais Shadow. Tá bem, você não é mais Shadow. Senhor John Smith? Com você ao meu lado, estou confiante em nossa carreira. Ele disse que pode se beneficiar da nossa cooperação. É isso. Oh, não. Não é meio distante manter nosso relacionamento no nível de parceria? Você também não prefere assim? Tão distante de você. Ela disse que há alguns dias uma reunião de coalizão corporativa foi convidada por Garter. Eles chegarão a um consenso sobre conter a Mitsugoshi. Parece que a queda de Mitsugoshi está mais cedo do que ela presumia. Parece que sim. Nosso plano permanecerá inalterado, enquanto a Mitsugoshi e a coalização estão envolvidas em uma competição intensa. Seremos os vencedores que ficam com tudo. Conto com suas ações, John. Mas pede que tenha cuidado por trás de um homem da coalização. O espadachim do submundo que silenciosamente ascendeu ao poder e se tornou o verdadeiro líder da coalização, no lugar de Gatter. O demônio da espada, Geta. Sendo que conhece ele muito bem. Um homem perigoso que não mede esforços para atingir os seus objetivos. Afinal, nunca esquecerá o que ele fez. Ela está emocionante. Esta batalha diz respeito à supremacia comercial na capital real. Nesta luta brutal, onde o dinheiro é trocado por sangue, eu vou pulverizar tudo e reconstruir tudo de novo. No dia seguinte foram apresentados o supermercado Garter. A venda de outono já começou. Enquanto isso, Cid observa as mercadorias, os produtos que também estão com um grande desconto. A rua de compras inteiras está fazendo promoções. Na verdade, foi a Alpha que pediu isso. Seu modelo exclusivo de vendas diretas mostrou desdém pelos empresários locais, incitando ódio não apenas nos grandes supermercados, mas também nas lojas da rua de compras. Considerando esse tal rancor de suas pares, é difícil entender por que Yukimi disse que o futuro da Mitsugoshi é desesperadamente sombrio. Então ele não desiste da ideia de pulverizar tudo e reconstruir de novo. Eles vão derrubar a Mitsugoshi. E então eu vou derrubá-los. Com base nos ativos que eles deixaram, uma nova empresa será fundada. E então ele nomeará a Alpha e as garotas para administrar essa empresa. Com o nome alterado, Mitsugoshi será reencarnada. Esse é o seu plano. Depois que tudo se resolver, terá certeza de que eles vão entender que esta é a melhor escolha. Percebendo que Alpha até mesmo providenciou cédulas diferentes de dinheiro, lembrando-se que mencionou algo como bancos e crédito no passado, ou que aprendeu nos documentários, mas foi muito breve e casual. As garotas falaram que, embora o mercado seja volátil, então vão procurar outros provedores com preços diferentes. Dado quão vago é o seu conhecimento financeiro, mas a liquidez é instável. Concluiu aquele tópico precipitadamente e agora está em constante mudança ao longo do tempo. No entanto, a partir do seu discurso sem sentido, eles parecem ter descoberto como abrir até um banco e emitir dinheiro. Eles falsificaram, eles aplicaram impressão multicolorida nas notas da Mitsugoshi. Eles possuem até marca d'água falsa. Por outro lado, esta nota falsa está mal impressa e falta design. Ele diz a seus amigos que teve um sonho desde criança. Havia uma nota de 1000 ienes, o que sobrou de seu presente de ano novo. Então ele pensou,
Como posso usar a impressora na loja de conveniência para fazer cópias dela? Mas a equipe me parou furiosamente, o que me fez desistir dessa ideia. Mas agora ele é um agente de super elite. Seu sonho vai se realizar e ele vai embora correndo. À noite, John Smith diz a Yukimi que essa moeda de ouro pode se multiplicar várias vezes em valor. Mas o chamado valor é apenas um mero fantasma. Ela disse se ele está falando do papel moeda. Esses papéis são considerados moedas pelo povo comum, mas tecnicamente não são moedas. Na verdade, são vales para a reserva de ouro no banco. Digamos que ele deposite 10.000 ienes em ouro no banco. Então ele recebe um vale de 10.000 ienes, com o qual ele pode fazer várias compras. Mas agora vem a parte complicada. Os 10.000 que ele deposita mais esse vale que representa 10.000, o valor total dobra instantaneamente. Se os 10.000 que ele depositou ficar no banco, não causará problemas. A moeda parece ter dobrado, mas só essa nota de 10.000 circulando, o que é consistente. Mas o banco pode emitir mais vales, usando o ouro que depositou como garantia. Graças ao crescimento rápido da Mitsugoshi, a economia da capital real está em alta. Buscando aproveitar a oportunidade, os comerciantes estão ávidos por empréstimos. Então o banco emite papel moeda para atender às suas demandas. Ninguém gosta de andar por aí com ouro pesado. Com um verdadeiro valor impossível de rastrear, o papel moeda logo se populariza. Então, o ouro no banco se multiplica na forma de dinheiro, e o dinheiro está circulando na capital. A Mitsugoshi pode obter vários lucros significativos com juros. Essa é a verdade sobre a criação de crédito. E o que me disse que isso é uma ideia engenhosa. Dessa forma, um pedaço de papel sem valor pode ser atribuído a um valor equivalente a ouro de verdade. O líder do banco Mitsugoshi deve ser um grande trapaceiro. Ela fica se perguntando que tipo de pessoa ele é. Ela aprecia a chance de conhecer essa pessoa até pessoalmente. John fala que esse pedaço de papel realmente vale tanto quanto as pessoas supõem? Mostrando a nota a Yukimi, perguntando se ela consegue notar a diferença entre elas. Você quer dizer a marca d'água? Além disso, da coalização tem um design áspero, impressão irregular e corte ruim. Sabe o que isso significa? Yukimi disse: 0 contra falsificação. Falsificar notas bancárias. Quer fazer fortuna com dinheiro falso? Ela pensa bem e tem certeza do que ele já percebeu, mas deve dizer que as notas estão atualmente limitadas à capital real. Quem as falsificar será facilmente rastreado. Claro que podemos manter isso em grande escala, mas não vamos lucrar muito. Perguntando o que acha disso. Mas ele ficou bravo e pergunta se ela realmente acha isso. Então quer dizer que se houver uma entrada repentina de dinheiro falso no mercado, serão expostos, é claro. A notícia imediatamente chegará aos ouvidos do povo comum. Então eles começarão a duvidar do valor que está em seus bolsos. O crédito do papel moeda desmoronará. Então você já considerou a chance de ser exposto? Não. Ser exposto é a parte mais importante. Pessoas questionando o valor do papel moeda se aglomerarão no banco e exigirão trocar por ouro. Até então podemos assumir a liderança e monopolizar a reserva de ouro. Você realmente acha isso? E ela disse sim. Esse é o plano. E ele é impecável. John sai do trem. E ela pensa que ele estava testando a sua honestidade. Se ela tivesse cedido à pressão e dado uma resposta aleatória, talvez capotado? John Smith, o homem que costumava ser chamado de Shadow, seria ele a me dar um fim. Enquanto Mitsugoshi e a coalização se confrontam, há um homem misterioso operando nas sombras. John Smith esconde sua verdadeira identidade e trabalha por conta própria. Eu sou aquele agente de super elite que traiu a sua organização, na tentativa de salvá-la. Ah, isso é incrível. Uma de suas servas disse que ele está cheirando a raposa. Por acaso esteve caçando, mestre? Delta adora caçar. Desculpe, a caça-raposa acabou, disse ele, perguntando a Delta o que ela faz aqui. Mas ela disse que estava caçando. E a ordem quem deu foi a Alpha Sama. Perguntando a ela também se ela não tem algo urgente para fazer na capital. A Alpha Sama não te convocou ou algo do tipo? Pelo jeito ela esqueceu e disse que ela vai ficar muito brava, hein? Então o que está esperando? Se apresse logo e vá. Toda vez que ele vê a Delta, ele se lembra do seu animal de estimação na sua vida anterior, chamado John. Informando que seus homens falharam de novo, seu exército particular é mais resistente que o esperado. Então esses bandidos de terceira classe não conseguem fazer um trabalho tão simples. Eu vou despachar Yotsuba para lidar com eles.
Por acaso Yotsuba é a tropa de elite selecionada por você pessoalmente? Agora os segredos da Mitsugoshi estão tão bons quanto revelados. Delta está fazendo seu trabalho. Basicamente, ela não tem um conceito de se esperar. E a sua caça é sempre um exagero unilateral. A sua empresa facilita a localização de tesouros, mas também destrói o prazer da batalha. O homem que está sendo atingido por ela diz ser o seu pai, chamando de Zabra. Mas ela diz que não. Seu nome é Delta. Ah, então esse é seu nome atual? Disse Shadow. Me deixe ir. Agora estou trabalhando para Geitan-sama. Não, ela disse que não precisa de alguém tão fraco assim. Dizendo a Shadow que os fracos são vergonhosos para o seu clã. Seu pai é o chefe do seu clã, ele tem inúmeras amantes e gerou mais de 1000 descendentes. Mas agora um irmão morto não é grande coisa. Os fracos devem perecer, disse ela. Como esperado dessa raça, eles realmente se veem como inteligentes. A maioria deles cultua o poder puro. Delta disse que acabou de ter uma ideia maravilhosa. Ele poderia ser o chefe. Derrote alguém da sua família e será o chefe também. Então você criará o clã mais forte de todos. Não, eu não vou fazer isso. Ah, você vai, eu vou arranjar 100 fêmeas para você. Dizendo que vai arranjar 100 fêmeas para Shadow. A caçada acabou, estamos indo para casa. O quê? Ele foi eliminado? Um dos nossos locais subterrâneos foi atacado, dizendo que nossa força sofreu baixas devastadoras nos últimos meses. Nesse ritmo, seu negócio público em breve será afetado pela falta de mão de obra. Investiram uma grande quantia considerável na abertura de bancos, e até mesmo subornar senadores para emissão de moeda também nos custou muito dinheiro. Talvez seria melhor pensar em uma estratégia. Katel, sua hegemonia comercial no reino de Midgar. Suponho que você não esqueceu quem o colocou na sua posição atual. Ou seja, você só precisa me obedecer. Obedecer a nós. Ele era muito fraco dos Yotsuba de qualquer maneira. Pedindo para reunir os 3 restantes. Intensifiquem-se os ataques contra Mitsugoshi. Tirem todos os seus segredos. Mitsugoshi. Não admira que a Ordem os veja como uma verdadeira ameaça. As informações das sombras chegaram. Os ataques aos novos comboios de carga estão diminuindo, disse Gama. Isso seria ótimo. Parece que manteram uma vantagem no mercado. Sem a sabedoria das sombras, claro, isso seria um grande fardo. Para a coalizão fornecer constantemente dinheiro em papel e sustentar a criação de crédito. Claro que nesse ritmo, eles vão entrar em colapso devido à pressão financeira causada por eles mesmos. Mas tudo isso era de se esperar pela Alpha. Ela supõe que ou entenda que isso é o mais importante por aqui. Gama disse que eles estão sendo bastante cuidadosos com qualquer coisa que possa comprometer a conexão, principalmente entre a Mitsugoshi Company e a Shadow Garden. Para isso, ela terá que agir de forma passiva, até agora. O mais importante é que ela disse que o crédito é o passageiro. Deverão ser bem meticulosos em mantê-lo. Ele nos ensinou isso, não é? Agora elas precisam pensar 2 vezes antes de agir. Ao contrário de Gatter, aquele lobo corrupto que parece um pouco impaciente. Alpha disse que ele deve ser um jovem, não sabe como conter o temperamento de lutador. Não, na verdade de um animal. E pede para que de qualquer forma o momento de sua chegada não seja muito favorável. Uma das integrantes fala a Alpha que ela mesma cuidará pessoalmente disso. Mas de qualquer forma, embora o momento de sua chegada não seja muito favorável, poderia deixar isso com você? Bem, já que ela disse isso, Alpha permite que todos irão com ela. Seria hora de Gama aproveitar esse dom. Enquanto isso, os bandidos falam que eles devem ter mobilizado todos os recursos para escoltar essa carga. Nosso alvo é aquela mulher élfica chamada Luna, a gerente deles. E antes que prossigam para a sala, aparece Gama, desejando boas-vindas à Mitsugoshi Company, disfarçada como Luna, a gerente. Ao mesmo tempo, quando baixam a guarda, são atacados inesperadamente. Quanto ao seu semblante maligno ao olhar, uns se gabam de ser a mais forte. Seria ela? Mas ele se teletransporta ao seu lado e dizendo que agora desmaie se você quiser viver. Gama se deixou atingir de propósito pelo golpe. Em tais ocasiões, você deveria primeiro vir diretamente para cima de mim, disse ela.
até revelar um artefato negro e atacá-lo inesperadamente também. Isso foi bastante rápido, mas ele percebeu que ela é uma completamente amadora em lutar. Mas a Gama é muito esperta, ela descobriu a arte marcial que ele praticava no passado. Como ela conseguiu descobrir isso em tão pouco tempo? Ela disse que é mais fácil lidar com ele agora que conhece as suas habilidades medíocres. Ele puxa sua lâmina e tenta atacá-la, mas também é inútil. A Gama se deixa ser atingida de propósito. Mas como assim? Eu deveria ter atingido essa mulher na cabeça? Como ela não conseguiu? Mas como assim? Eu deveria tê-la atingido diretamente na cabeça. Gama fala que até que é impressionante que ele tenha conseguido atingi-lo. Então ela deixará nessa vez seu poder de verdade aparecer. Mas o que diabos isso é? O seu poder mágico é ridículo, disse ele. Ela fala que o mestre uma vez ensinou. Então, né? Gama tem especificações extremamente altas. Então você só deve impregnar cada golpe com o máximo de poder mágico possível e tentar parecer forte ao atacar. Shadow-sama? Foi o que ele falou. Mas como sempre, a desastrada tropeça e acaba caindo. Seu poder escapa através do prédio, rompendo no lugar e destruindo tudo que toca. Bem, de qualquer forma, eu não quero lutar de nenhuma forma contra essa mulher. Bem, de qualquer jeito, eu não quero lutar com essa mulher novamente, disse ele. E ele se recua. Ele tenta fazer uma desculpa, dizendo onde estão os outros dois, mas foram rapidamente derrotados por uma das outras integrantes da seita. Gama percebeu toda a sua força e está ficando muito sério dessa vez agora. Ele tenta escapar. Gama usa o seu poder, mas novamente tropeça e a sua espada se esbarra imediatamente no pescoço do oponente, causando uma enorme explosão. Ela informa que esse é o seu novo golpe especial do moinho do vento imprudente. Na verdade foi, pra mim, mais uma das trapalhadas dela. No dia seguinte, se perguntaram o quê? Os Yotsuba desapareceram? Claro, Getan-sama. Alguns comerciantes na coalizão têm conexões ocultas com a Mitsugoshi. Nossa falha dessa vez não. Esse acidente os encorajou a falar. Então silencie eles. Tudo bem, sim senhor. Bem, pedindo somente para que aguente um pouco mais. Somente um pouco mais. Então eu vou obter o tal poder. O poder que ninguém poderia tirar de mim. Do outro lado, Alexia treina com Cid, que em seu golpe tira sua espada ao mesmo instante. Isso foi digno de palmas. Bem, Alexia pergunta o que aconteceu e o que ele achou disso. Cid fala que ela progrediu bem, muito, desde o início. Seria isso por causa de uma mudança de mentalidade dela? Essas são algumas das razões que poderiam explicar o seu progresso impressionantemente. Mas ela ainda acha que ainda não é boa o suficiente. Precisa ser muito mais forte que isso. Mas o porquê disso? Ela não pôde fazer nada além de assistir. Ver a Rose partir sozinha, sem seu rei, o reino de Oriana, está em uma situação muito crítica agora. Por isso ela pensa em ser mais forte e melhorar os seus aspectos também. Enquanto isso, ela está aproveitando a sua vida cotidiana nesse lugar, mencionando que a passagem no tempo está muito rápida. Quanto mais você se esforça, principalmente por algo com vontade própria. Mais à frente, John está jantando. Aparece o informante falando que a missão foi concluída. Finalmente. Agora parece que o antigo viscondado de Ouba agora é governado por um governador abandonado. Nenhum ADM nesta área é quase inexistente. Naturalmente, ninguém vai se importar em verificar uma mina abandonada na fronteira. Mas é claro, só conhecíamos este lugar através do seu guia. Agora, principalmente, o dinheiro falso será fabricado aqui, transportado para a cidade sem lei. Posteriormente, será canalizado para o mercado da capital de Midgard disfarçado. O que você acha disso, Sr. John? Levou algum tempo para criar o original. Mas e a qualidade, seria que realmente vale a pena? Ele olhou as cédulas e disse que isso são apenas fichinhas. Você pode rapidamente perceber que um deles é mais áspero se você os sentir com as mãos. Eles também são diferentes na forma como a tinta escorre.
sem mencionar a discrepância da tipografia. Ele supõe que não precisa blefar, apontar mais diferenças do que? Não é preciso dizer, isso é de pior qualidade possível. Parece que você aperfeiçoou demais e que o Fausto está até melhor feito. Ela se pergunta se deveria fazer um outro original. Não precisa disso. Ninguém além de mim pode perceber a diferença de qualquer maneira. Certamente ninguém poderia superá-la neste aspecto, Sr. John. Então ela vai se estabelecer imediatamente para injetar o mercado agora, com o dinheiro falso. À medida que a quantidade de dinheiro falso aumenta, logo a fonte será rastreada. Mas nesse caso deixará isso para o John cuidar. Só pede uma coisa, que deixe aquele homem chamado Gaetan com ela. Vingança, né? Ela disse que Gaetan tirou tudo o que tinha. A sua mãe, seus amigos, todo mundo de sua vila dessa vez. Eu vou tirar tudo dele. E depois de ele ser depravado de tudo, eu vou tirar sua vida. Faça como desejar então. Mas lembre-se, não perca seu próprio caminho enquanto busca vingança. A Alpha já percebeu o dinheiro falso. Sim, dinheiro falso da coalizão foi encontrado. Alpha informa que parece que a estratégia de aceitar notas da coalizão está funcionando, embora o objetivo deles sejam tirar o crédito de sua moeda. Ainda não se sabe o quanto está circulando, mas os consumidores nem perceberam que eram falsos. Mas e como a coalizão está reagindo a este assunto, disse Alpha. Gama informa que eles ainda não perceberam. Eles vão até aumentar o suprimento de dinheiro? Então chame a atenção para isso. Seria um desastre se o povo comum descobrisse a existência desse dinheiro falso. Uma vez que começarem a duvidar do valor do dinheiro, nós também seremos gravemente afetados. Mas será que seria a intenção deles desde o início? Eles estão deliberadamente causando uma crise no crédito? Bem, de qualquer forma rastreie a origem dessas notas bancárias falsas. Se o dinheiro falso não foi feito para obter lucro, então Alpha se pergunta: quem será o responsável por isso? Dinheiro falso? Informaram que as nossas lojas de operação direta notou isso não faz muito tempo. Bem, não importa, descubra quem fez isso. Gaetan informa que o valor da quantidade de moedas emitida por nós excedeu o valor dos ativos de coalizão que servem como garantia. De qualquer forma, acredita que a situação é a mesma para Mitsugoshi. Agora a única coisa que está mantendo o valor dessas notas bancárias é a confiança das pessoas que estão sendo mantidas no escuro. Dinheiro falso? Pode parecer real, mas com seu valor total não garantido é apenas um mero pedaço de papel. Assim que a sua existência for reconhecida pelo público, as pessoas começarão imediatamente a duvidar do valor da moeda. E as chamadas notas bancárias autênticas em sua carteira forem também papéis sem valor como as falsas. Parece que ideias repentinas como essa levarão a um clima de dúvida e em seguida ao colapso do crédito absoluto. É por isso que ele tinha o plano de falsificar o seu próprio dinheiro por nós mesmos o tempo inteiro. Então levaria uma série de falências inesperadas, a falência do crédito e também a degradação da Mitsugoshi. Mas isso não deve ser colocado em prática antes da parte da coalizão de propriedade da ordem ser totalmente transferida. Os ativos estão disfarçados como os de empresas e grupos normais. Bem, é necessário muito esforço e reconhecimento para transferi-los. Se Gaetan continuar apenas observando o aumento desse dinheiro falso, a ordem que ele tanto preza pode sofrer perdas significativas de propriedade. Mas o que diabos está acontecendo lá fora? Disse ele. A missão já está feita. Parece que as Shadows Garden estão investigando. O último lembrete de nossos objetivos. Foi descoberto que há um dinheiro falso escondido entre as mercadorias roubadas neste trem que faz parte de uma cidade sem lei. Outras unidades rastrearão seus fabricantes. Precisa somente recuperar esse dinheiro falso. Não, 666, não haja por conta própria. Eu só disse isso porque sei muito bem que você não faz. Bem, o mais importante agora é que devemos nos concentrar nessa tarefa. Entram no vagão e parece que não há passageiros por aqui. 666 informa que então poderia haver uns guardas, nem isso tem. Até elas virem embaranhado de fios. O que seria isso?
Fios que imediatamente as encurralam? Senhoritas, por acaso posso verificar os seus bilhetes? Elas tentam até cortar, mas não conseguem. 666 fica preocupada e disse: quem é você? John Smith, esse é o meu nome, certo? 666 tenta atacá-lo diretamente e ele fala: confunda o oponente com um ataque aparentemente ridículo. Boa escolha, no entanto é imaturo demais contar com esse golpe miserável. Eu sabia que vocês, garotas, seriam as primeiras a me notar. Até mais rápido que eu presumia. Mas você não está autorizada a ser informada de qualquer informação adicional. Arremessando as garotas do vagão. Elas até tentam encurralar o trem de novo, mas falaram que é inútil. Você está ciente disso também, não é, 666? É claro, principalmente agora. Não seremos capazes de alcançá-lo mesmo se começarmos a correr. Bem, eles terão que voltar e relatar isso à Gama. 666 ainda se questiona por que ainda continua tão fraca assim. Agora, Shadow Garden sabem disso. Estranho, contra 3 dos números de elite. John Smith? Quem seria esse homem? É aquele novo membro dos garotos nomeados? Disse Gama. Bem, não sabem disso, mas também é possível que ele seja um residente da cidade sem lei. A habilidade dele está em um nível muito acima até dos lutadores mais habilidosos. 666 disse que foi como se ele tivesse previsto cada um de seus movimentos, tão bom quanto as 7 sombras. O poder dele seria igual ao seu, pedindo até para enfrentá-lo novamente. Bem, a Alpha disse que agora então vai ter que enfrentar pessoalmente ele. Vai primeiro atribuir sua Zeta na busca que discutimos. Ela quer acreditar muito que o fato dela não ter entrado em contato conosco significa que a missão está correndo bem. O culto parece estar oferecendo uma resistência imensa. Bem, ele espera de fato que possamos acabar com tudo isso rapidamente para que possamos ter um tempo para relaxar. Vamos enviar a Delta para enfrentar o John Smith agora. Isso seria de fato melhor. Enquanto isso, no vagão, Sid Cagnou, quer dizer Shadow? Não, John está investigando algo estranho. Ué, parece que alguém está perseguindo o vagão. Inesperadamente, parece o atacando. Calma aí, mocinha. Pra que tanta agonia assim, hein? Ele rebate seus ataques apenas com o mexer das suas mãos, em uma facilidade extremamente tranquila. Eles brigam em frente a tudo isso. Shadow se esquiva dos seus golpes, mas aplica um ataque que o vagão vai aos ares. Isso não vai te ajudar em nada, hein? John Smith acaba encurralando e prendendo sem saída. Eu sabia que você daria os primeiros passos a descobrir também. Mas, como sempre, percebe o cheiro familiar e reconheceu seu mestre, Shadow. Delta fica impressionada. Então seu nome agora é John Smith? Sim, sou eu. Delta não pode vencer John Smith. Desse jeito vai reportar a Alpha Samba. Não, espera aí, calma. Preciso que você ouça com atenção. Delta, estou no meio de uma missão super secreta. Sim, exatamente. Uma missão super secreta pode ser realizada por mim. Delta também se oferece a fazer isso, mas ele fala que não é algo que possa fazer. E se você relatar para a Alpha sobre John Smith, a minha missão secreta vai fracassar. Porque não será mais segredo. Entendo que você tente contar, mas você não pode fazer isso, tá bom? Mas ela fala que a Delta está em uma missão para a senhorita Alpha. Tudo bem, você se lembra das regras da Shadow Garden, não é? Qualquer missão que eu te der tem prioridade sobre qualquer outra coisa. Perguntando se a senhorita Alpha não vai ficar brava. E Shadow fala que não, relaxa. Afinal, isso é para salvar o mundo. Então, desculpe, mas quando você terminar a sua missão, vou te dar algo como recompensa, disse ele. Tem que ser algo que eu seja capaz de fazer e que não exija muito esforço. Bem, nesse caso a missão é para que me deixe passar. Se você continuar em frente, a partir daqui chegará a um lugar chamado Cidade Sem Lei. Tem uma torre negra lá onde tem um cara mau chamado Gilgernaut. Simplesmente vá caçá-lo para mim, disse ele. Bem, isso parece estranho. Ela foi atrás dele e ele fala que isso tudo realmente é para o bem da humanidade, para salvar o mundo. Enquanto a Alpha, está tudo bem, tem certeza de que ela estará em casa quando o clima esquentar. Aquela manhã de inverno, a Alpha percebe que até a Delta
Parece que encontraram consequências de uma batalha intensa. Gamma disse que acredita quanto a isso, mostrando algo que não exatamente ela pensaria. Abandonaram a missão justamente ela? No entanto, Alpha pede ainda que continue a busca. Gamma informa que as notas falsas continuam aumentando. Nesse ritmo, os cidadãos começarão a duvidar do valor de todo o dinheiro nesse papel. A onda de pedidos de resgate vai pesar sobre todos, incluindo a Mitsugoshi. Nós temos os recursos necessários para atender a demanda prevista. Primeiro deveria ter que eliminar o John Smith, mas ela fala que isso era o que ele queria desde o início. Isso foi alguma das tentativas superficiais de ganhar alguns ienes extras com notas falsas. Enquanto estávamos lutando uma guerra comercial contra a grande aliança corporativa. Ele estava semeando as sementes para provocar intencionalmente uma crise de crédito, nos levando à falência e pegando tudo para si. Gamma fala então que seu objetivo não era o lucro gerado pelo mercado, mas sim pelo próprio mercado que constantemente gera lucro? Seu plano seria tão ambicioso dessa forma? John Smith. Ela ficou brava com isso. Nunca vi Alpha dessa forma. Parece que o culto está muito preparado com o estado atual das coisas. Se essas falsas notas continuarem a circular, isso vai acelerar o colapso do crédito e o culto sofrerá perdas graves. Sr. Gaetan, isso vai além de uma questão de responsabilidade. Mas quem questiona Gaetan sabe o que acontece, não é? Ele foi exatamente eliminado. John Smith, você disse esse nome, não é? Canta, estabeleça tudo no nosso controle. Inspecione tudo que entra na capital e sai de lá. Faça o que seja necessário imediatamente agora para encontrar a origem dessas notas falsas, disse ele. O ministro dos transportes e comandante dos cavaleiros estão furiosos com isso. Iris observa sua irmã vindo mais à frente. Alexia dizendo que não esperava que hoje não tivesse aula, mas também não esperava tê-la de volta no castelo. Bem, ela fala que ainda não precisava construir a academia, então pensou que seria mais fácil encontrar livros especializados nos arquivos do palácio. Sobre todo esse tipo de assunto, direito, política, engenharia, economia, finanças, Iris então pergunta a ela se ela vai desistir da espada e se tornar uma estudiosa? Não, de jeito nenhum. Na verdade, isso é para me ajudar a saber onde empunhar a minha espada, disse ela. Desde esta primavera, então ela foi forçada a perceber muitas coisas diferentes. Se ela continuar apenas balançando sua espada aleatoriamente, isso nunca vai mudar em nada. Agora, se eu quiser empunhar minha espada em um lugar onde isso importa, então ela terá o direito de começar ganhando o direito de estar neste lugar. Principalmente o caminho para esse lugar às vezes começa em uma área onde você não empunha uma espada. Por isso ela teve que aprender isso de uma forma muito difícil. Mas por causa disso, também agora ela não tem tempo para nada. Iris não responde nada e simplesmente vai embora. Mais à frente, parece que já estão começando a se espalhar por toda a capital real. Acreditaram que, como esperado, a criação de postos de controle não autorizados teve impacto negativo. Shadow se pergunta o que há de errado e ela também diz o porquê ele está fazendo tantas anotações assim. Shadow fala que não há tempo a perder, vamos logo, apenas continue como temos feito. Para eliminar John Smith, eles enviaram Delta atrás dele. Como resultado, perderam todo o contato com ela. Acreditam que ela poderia ter sido morta. Mas ele fala, que? Como assim? Não, espere. Quero dizer, Delta foi para um lugar distante, é só isso. John Smith é um lutador muito habilidoso. Se possível, Sr. Shadow, gostaríamos que você... Não. Desculpe, eu tenho assuntos para resolver. Mas e agora sobre aquelas anotações? Como você sabe, temos uma regra que documentos classificados devem ser destruídos ou criptografados imediatamente. Ele pede para que ela leia. Ué, isso foi um código muito complexo. Leia isso então. Hiragana, katakana, kanji, numerais arábicos, letras romanas. Ele usa 5 idiomas diferentes que eu desenvolvi independentemente. Ela pede até que ele ensine, mas ele fala, observe isso. Se você conseguir decifrar o significado desse texto, eu vou te ensinar. Vou compartilhar com você toda a minha sabedoria. John Smith está no trem novamente. Parece que estamos nos aproximando do posto de controle da grande aliança corporativa. Tudo bem, continue seguindo. Será que realmente poderemos simplesmente tirá-los? Parece que bloquearam o trem.
Não há mais nada como cavaleiros, simplesmente nos deixar. Mas ele fala que não tem escolha, se não fizermos o que eles dizem, nossas vidas no mercado negro vão acabar de uma vez. Não se importa quanto grande isso aí é. Se você for parar para pensar, Gator é apenas um comerciante comum. Mas antes que terminasse a discussão, o bloqueio foi terminantemente eliminado pelo Shadow, facilitando a passagem do trem. Parece que John Smith viu alguém conhecido. A Alpha pessoalmente aparece, dizendo que vai ser uma honra eliminá-lo. Mas estranho, ela atacou e percebe que um ataque dessa forma de fios falsos, escondendo alguns fios mais finos que causarão danos reais. Ora, você desviou do meu ataque. Bem, isso faz sentido. Os dois estão brigando permanentemente em igualdade. A maneira como ele se move, o alcance de seus golpes, a destreza de suas técnicas. A Alpha finalmente descobriu quem é. Shadow, por que você está fazendo isso? Disse ela. Eu abandonei esse nome, agora me chamo John Smith. Bem, quanto a Delta, ele fala que a enviou a um lugar bem distante daqui. Ela fica muito mais brava que isso e disse que talvez você possa entender. Mas, para ela, não faz sentido nenhum. Ela não é capaz de fazer as coisas que você pode fazer. Ele respira e diz que quando tudo isso acabar, ela vai entender. Você vai saber que foi a melhor escolha. Ele a bloqueia, mas ela escapa do poder. Por cima, tentando atacá-lo, ela até consegue atingi-lo, mas Shadow é muito mais habilidoso e consegue encurralar suas habilidades como se fossem nada. Mas mesmo assim, ela ainda insiste. Forma da névoa, hein? Mas parece que ainda você precisa se solidificar para realizar um ataque real. Então sim, os ataques que você enviou para mim. Os ataques do inimigo não vão te atingir, mas você poderia apenas desviar deles. Não há retorno suficiente para isso. Mas quando você pode estar tendo tudo em névoa, você pode voar, não é mesmo? Mas a névoa falta em massa, disse ele, dizendo que está muito leve, lançando uma rajada de golpes e a expulsando do trem. Bem, e o que me mostra as quantidades de dinheiro que conseguiram. Isso é magnífico. Nós trocamos quase todas as notas falsas por ouro. Neste momento, os cofres da Grande Aliança Corporativa podem estar muito bem vazios. Ela disse que tem acumulado cuidadosamente notas autênticas. Já há pessoas ansiosas por manter notas de papel em sua posse. Os cidadãos vão competir para resgatar o seu dinheiro, disse ela. O suprimento de fundos da Grande Aliança Corporativa não conseguirá atender a demanda e será arruinada. E isso em pouco tempo vai afetar as ondas que vão se espalhar e afetarão também a Mitsugoshi. Mesmo ela terá fundos para trocar notas que têm circulado pelo mercado. As empresas têm sustentado toda a atividade econômica do reino cairão como dominós. E o governo terá muito trabalho para tentar acalmar o caos. Então essa será a nossa chance de destruir todas as provas e desaparecer sem deixar os rastros. De fato, a quantidade total de moeda em circulação aumentou com a adição das notas falsas. Essas circunstâncias podem facilmente levar à inflação. Chegou a um ponto em que deve ser tratado em nível estadual. Parece que ele já previu tudo isso e está impressionada como sempre. Nunca teríamos conseguido isso tanto sucesso assim sem o John Smith. Certamente não posso levar todo esse crédito. Ela informa que já se contou sobre quando ela era jovem e vivia na aldeia com a sua mãe. Naquela época, o grande herói Shiva havia acabado de ser derrotado, e as terras dos Terianthropos foram mergulhadas em um redemoinho de batalhas. Os clãs poderosos estavam em constante conflito para reivindicar a coroa do grande herói. E os clãs mais fracos, como o dela, da raposa espiritual, estavam constantemente à mercê deles, em busca somente pela sobrevivência. Tentamos aprofundar nossos laços com os clãs de mentalidade semelhante aos quais estávamos aliados. Parecia até mesmo ser o curso natural das coisas. O clã poderoso dos grandes lobos e o sábio clã das raposas espirituais. Dois foram escolhidos para se casar, a fim de fortalecer a nossa aliança. Eu mesma, claro, a filha da única raposa espiritual a ter 3 caudas, e o filho do patriarca dos grandes lobos, o espadachim Getan. Ela admirava Getan e aceitou seu cargo com muita alegria. E também Getan tinha um enorme afeto por ela. A sua mãe e todos da vila os deram a sua bênção. Tempo muito feliz,
Mas então aconteceu aquilo. Discórdia surgiu nas proximidades entre os dois grandes clãs. A sua vila foi pega e assim foi destruída. A sabedoria e a força dos clãs menores não passaram de mera impotência. Getan disse que fez uma proposta a todos. Ele disse a eles que a única maneira de sobreviver é aceitar mais poder. Mas o que vocês fizeram? Nada. Se tomarmos essas pílulas, elas nos concederão um poder imenso. Nós poderíamos ter enfrentado os clãs maiores. Você tem noção do que seria isso? Poderíamos ter escapado de estarmos em uma constante batalha que nunca acaba. Mas aquela mulher, ela tinha que recusar, não é? Getan disse que ela poderia ter evitado isso se não escolhesse as coisas erradas. Isso mesmo, jure lealdade ao culto e aceite seu poder para si mesmo, oferecendo a pílula maldita a Yukimi. Mas Yukimi ficou muito furiosa com isso, tenta até atacá-lo e ele fica mais bravo ainda, dizendo como ousa me rejeitar. Ou seja, Yukimi acabou quase morta, também se tornou uma garota no campo de batalha prisioneira, mas ela precisava de riqueza, precisava de mais poder, então se submeteu a coisas terríveis. Usou tudo que podia até se encontrar na cidade sem lei e subir no topo. Certamente como John Smith percebeu e agora sabe que o seu verdadeiro objetivo não é construir uma fortuna para si mesma. Seu verdadeiro objetivo é encontrar Getan e tomar tudo que ele construiu para si mesmo. Ela disse que aguarda o seu retorno, ansiosa pelo seu sucesso. Se deseja continuação, deixe seu like, que é o mais importante, e se inscreva no canal. Tchau.